Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Mais uma vez estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor, pois Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Se você pode, aonde você estiver, vamos louvar a Ele, engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é tudo para nós. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim, acredito sim. Fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Amém. Que Deus vos abençoe. Toda criação te
Boa noite a todos e a todas. A paz seja convosco. Que o Espírito Santo de Deus ele esteja com você hoje, agora e sempre. E que você sinta o abraço do amor de Deus e que você possa sentir a força, a generosidade e o poder deste amor tão grande por mim e por você. É mais um motivo de nós nos alegrarmos por estarmos hoje com você. E eu agradeço a Deus de verdade por você estar permitindo nós dessa igreja, deste ministério, dessa comunidade estar com você compartilhando esse momento. O meu desejo é que o Espírito Santo de Deus ele possa continuar tratando com você, que o Espírito Santo possa falar com você. Eu quero que você saiba uma coisa, meu irmão e minha irmã. Deus ele vê, ele ouve, ele enxerga tudo o que você passa. Ele sabe dos momentos de alegria, dos momentos de dificuldades, dos momentos de medo, de dúvida, e Ele ouve e Ele enxerga a tua oração. Quando você está de joelho, Ele está enxergando você orar e ouve a tua oração. Então creia nisso de todo o teu coração. Deus é o teu Deus, é o nosso Deus, o Deus que cuida da gente. Esse aqui é o momento que eu oro por você que é dizimista, ofertante. É o momento que nós consagramos as nossas dádivas, as nossas ofertas a Deus. E eu sempre estou dizendo que desde quando começou o momento da pandemia, e eu comecei a ministrar oferta aqui na igreja, já que de verdade dificilmente eu tinha esse desafio, vou colocar assim, de estar ministrando. Nós tínhamos a turma do louvor, os cultos da terça-feira, as meninas que ministravam louvor, os meninos que estavam ministrando, no final de semana, do mesmo modo, Davi. Então, poucas vezes eu falava a respeito deste momento, mas quando nós iniciamos esse processo, uma palavra no meu coração, ela ficou muito presente, ela ficou muito dentro de mim. É a palavra generosidade. E na semana passada, no domingo, na verdade essa semana, quando iniciou o domingo, a semana no domingo, eu falei de fidelidade e generosidade, usei essas duas palavras novamente, mas hoje, enquanto eu pensava o que eu poderia falar nesse momento de nós partilharmos e compartilharmos da alegria de poder se entregar, se doar como o nosso corpo, o nosso culto racional, mas também as nossas ofertas, as nossas primícias, eu me lembrei de uma palavra que talvez eu não tenha dito muito aqui nesses tempos todos, que é a palavra gratidão. Este momento é um momento de gratidão, é um momento de agradecimento. E aí eu poderia enumerar algumas questões e os porquês da gratidão neste momento. E aí alguém que está nos vendo possa pensar, poxa, mas isso é conversa de pastor, conversa de alguém que está querendo fazer a cabeça de alguém para levantar e arrecadar oferta. E aí eu sempre digo, você conhece os teus pastores, e quem nos conhece sabe que não é assim que nós trabalhamos. Mas a gratidão, em primeiro lugar, pela vida, gratidão por viver, gratidão por você estar respirando, gratidão porque você tem vida, Deus está te dando vida, Deus está te dando essa graça que muitas vezes eu acho que nós nunca nos lembramos de agradecer pelo ar que nós respiramos, pela vida que nós temos. Às vezes nós agradecemos, mas agradecemos por tantas coisas, mas esquecemos do básico, do simples, que é o simples e o básico que impulsiona tudo. Gratidão, porque nós temos o que oferecer, nós temos o que devolver, nós temos o que entregar ao Senhor, nós temos como chegar e dar e render uma oferta ao Senhor. Então gratidão pela vida, gratidão porque nós temos o recurso, e se nós temos o recurso é porque nós estamos sendo abastecidos pelo trabalho que nós desenvolvemos, por algum recurso que nos chega às nossas mãos. Gratidão pela inteligência,
Gratidão pela força para desenvolver, pela força para trabalhar, e gratidão, porque eu gosto também de fazer recordação de um texto de Paulo aos Coríntios, dos irmãos da Macedônia, que diz que quando eles estavam vivendo um momento de muita pobreza, este momento superabundou a generosidade deles. Gratidão por nós termos a nossa mente livre, aberta, e sermos escravos apenas de um Deus, o Deus eterno, o Deus criador dos céus e da terra, não de Mamon, que nos escraviza, que nos domina. Portanto, hoje a minha palavra aqui, primeiro lugar a Deus, de gratidão. Gratidão por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. E depois eu também quero ter essa palavra e pronunciar essa palavra gratidão a você, a vocês, irmãos e irmãs, soldados valorosos que têm contribuído, que têm realmente acreditado neste ministério. Que Deus abençoe vocês, que Deus multiplique na vida de vocês muito, muito e muito. É o meu desejo, a minha oração em nome de Jesus. Meu lado direito, esquerdo seu, Banco do Brasil. Meu lado esquerdo, direito seu, Banco Bradesco. É onde você que não é correntista do Banco do Brasil e nem do Bradesco, você consegue fazer a sua transferência, como muitos irmãos o fazem, por esse código CNPJ, que é o nosso código, a chave do Pix, que nós temos para poder facilitar para você. Quem é correntista do Banco do Brasil, ou quem deseja fazer pelo Banco do Brasil e o Bradesco, que não seja por meio do Pix, fique à vontade da sua maneira. O pastor Evaldo sempre fala assim, que essa obrigação é nossa, e eu acho bem bacana, porque muito tempo, nós estamos aqui juntos há muitos anos, e eu sempre ouvi da boca do pastor. Eu me lembro quando meu irmão ministrava, o Roberto, que está aqui com a gente hoje, ele também falou isso um dia. Eu me lembro lá atrás, em 1996, olha só quem vai, quando nós começamos o ministério aqui no Alves Dias, 1996, já se passaram tantos anos. E aí uma vez o Roberto disse, olha, você que não é membro, você não está obrigado, e nós temos mantido esta fala, o pastor Ivaldo também pensa assim, eu também penso assim, e nós que somos membros, nós sentimos essa obrigação, que se torna uma obrigação gostosa, e eu não sei nem se eu poderia arrumar uma outra palavra para essa palavra obrigação, mas eu acho que a palavra seria então a gratidão por poder dar, gratidão por poder devolver, gratidão por poder abençoar a casa de Deus, esse ministério, e consequentemente você está abençoando outras pessoas que já entraram por essas portas, que entrarão por essas portas, pessoas que vão ter e tiveram as vidas transformadas, para a honra e glória do nome de Jesus. Vamos orar então? Ore junto comigo, você que está aqui. Hoje eu estou com a Rita, com a Aurora aqui, com o Roberto, com a Camila, e você que está aí do outro lado comigo, faça a oração. Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, nós te rendemos graças nessa hora e nesse instante, e te pedimos que o poder da multiplicação, da bênção abundante, possa ser sobre a vida dos meus amados, dos meus irmãos, das minhas irmãs, que são ofertantes, que são dizimistas, que são fiéis, que são generosos, que são gratos, como eu preguei aqui hoje nesse instante, que eles possam receber bênçãos abundantes do Senhor. Nós como seres humanos, nós como homens, não podemos dar, não podemos entregar, não podemos entregar alguma coisa a eles, mas o Senhor pode, porque o Senhor é o Deus que conhece o que nós somos, aquilo que nós pensamos, as nossas intenções. Multiplica toda a sorte de graça sobre eles, e que o Senhor multiplique o recurso, para que a gente possa, Senhor Jesus, administrá-lo da melhor maneira, com a responsabilidade que o Senhor tem nos dado. É a minha oração, no nome do Senhor Jesus, te agradecendo por todas as coisas. Aproveito agora e oro pela mensagem que eu vou ministrar, o bate-papo que nós vamos ter nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu convido ao Senhor para estar no nosso meio, que o Senhor me use, que a minha boca seja um canal de bênção para esses amados que estão me ouvindo hoje, neste dia, ou me ouvirão daqui a alguns dias. Eu não sei aonde e quando as pessoas poderão estar nos ouvindo, mas que o teu bom Espírito esteja na direção de todas as coisas. É a minha oração, em teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero ler o Salmo 11,
Quero ler o Salmo de número 11. Hoje o Espírito Santo de Deus me fez lembrar deste salmo. Ele é um salmo de Davi e as pessoas sempre falam, já se tornou uma marca, dizendo que eu sou o pastor dos salmos e o pastor Evaldo é o pastor de Provérbios, que ele tem uma identificação maior com o livro de Provérbios, eu tenho uma identificação com o livro dos Salmos. Não que ele não tenha nenhuma identificação com os Salmos e eu nenhuma com Provérbios, mas ele gosta bastante de ministrar sobre Provérbios. E um dia, conversando eu e o pastor Evaldo na nossa intimidade, brincando, eu disse assim que Deus reservou a ele a sabedoria e reservou a mim os sofrimentos e os choros do salmista. Mas é brincadeira, logicamente. Mas os Salmos, eu gosto dos Salmos porque Salmos ele nos revela. O livro dos Salmos, ou os Salmos, o Saltério, ele nos mostra quem nós somos, ele nos tira daquela aparência que muitos acham que o cristão não sofre, que o cristão não chora, que o cristão não sente dúvida, que o cristão não sente medo, que o cristão ele não sente uma sensação de incompreensão. Ele tira tudo isso da gente e nos mostra uma característica daquilo que nós somos, com as nossas mazelas. Só que os Salmos, ele também nos revela a nossa alegria, a nossa confiança de crer em Deus, a nossa capacidade, como eu dizia no domingo, do culto de domingo, falando de Davi, de nós transicionarmos daquela situação de ermo, aquela situação de dificuldade, e a gente transicionar para o outro lado com uma fé enorme no coração. Isso é o Salmo. Os Salmos sempre nos trazem essa informação. E este Salmo de número 11, ele é um Salmo de Davi. E Davi fala assim: no Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Olha o que Davi está dizendo ali para um grupo de pessoas que estão ali próximos a ele. No Senhor eu me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocaram as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios, ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante é o que eles terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. E aí o salmista termina dizendo o seguinte: os retos, Davi termina, verão a sua face. Os retos verão a sua face. E aí, gente, lendo esse texto aqui e olhando para esse salmo que é um salmo que nos revela Davi lidando com dificuldades, Davi tendo que lidar com muitos problemas, eu fiquei pensando assim que a nossa relação com Deus, a relação do homem com Deus, ela só se torna uma relação real, sadia, verdadeira, abençoadora, quando nós, do lado de cá, na terra, como mortais, pessoas que, como eu disse no início, sentem medo, angústia, mas quando nós, vivenciando todo esse medo, esse pavor, essa insegurança, essa incerteza do que poderá acontecer no dia de amanhã, o que poderá nos acontecer, mesmo assim, essa relação com Deus, ela só se torna uma relação sadia quando o homem, o ser humano crê que Deus é poderoso, que Deus é autossuficiente,
que Deus, não existe problemas nenhum que Deus não possa resolver, e que não existe nenhuma situação que Deus pode ficar amarrado, Deus pode ficar sem condições de socorrer o ser humano. Não existe situações, não existe nenhuma situações. Portanto, essa relação se faz necessário que o ser humano creia que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele é absoluto, que Ele é o Rei dos Reis, que tudo está sob o controle de Deus. E mesmo que quando você olhe para a humanidade, você veja tantas coisas que nos assustam, coisas que nos machucam, coisas que nos colocam medo, mesmo assim Deus está no controle de todas as coisas. Olhando para esse salmo aqui também, gente, é difícil a gente precisar o contexto histórico dele. Eu confesso a você que eu li alguns comentários, li algumas bíblias de estudo, e lendo e pesquisando, eu descobri que realmente a conclusão que os historiadores, os estudiosos da Bíblia chegam, é que não dá para precisar com exatidão se esse texto, se essa dificuldade que Davi estava vivenciando, o pastorzinho de ovelhas, o rei Davi, se deu por conta da rebelião de seu filho Absalão, se deu por conta do problema, da revolta que ele viveu com Absalão, ou se é por tantas investidas e tantos problemas que Saul criou para Davi. O fato, quando você lê o Salmo de 7 versículos, esse Salmo 11, o que você descobre aqui é que existe uma crise. Existe sim uma dificuldade, existe sim um problema, existe sim uma situação que, ao que parece, ao que nós estamos lendo, foge totalmente do controle e da capacidade humana de agir. Existe sim essa dificuldade. Só que quando eu olho para esse texto, eu vejo que Davi, ele lida com essa dificuldade fazendo uma declaração maravilhosa. Eu vejo Davi aqui fazendo uma declaração para Deus, diante de Deus, uma declaração para aqueles que eram os seus conselheiros, uma declaração para quem estava ouvindo, para quem pudesse ter acesso, e uma declaração para nós que somos leitores da Bíblia Sagrada hoje. A declaração que ele chega aqui é que ele demonstra uma convicção, ele demonstra uma fé inabalável, mesmo vivendo essa dificuldade, que ele diz o seguinte: no Senhor eu confio. É o verso 1 que ele diz, logo de cara ele diz exatamente isso: no Senhor eu me refugio. Na tradução da linguagem corrigida diz: no Senhor eu confio. A verdade é que também os estudiosos dizem assim, que quando aqui no verso 1, ele fala assim: no Senhor eu confio, como que vocês dizem, pegue e voe para as montanhas? Não se sabe se isso foi um conselho dos conselheiros de Davi, da corte de Davi, das pessoas que estavam com Davi, ou se foi alguém zombando de Davi, como nos Salmos. É comum nós nos depararmos com os Salmos, quando o salmista é confrontado por alguém que carrega no coração maldade, um ímpio, que diz assim: aonde está o teu Deus? O teu Deus aonde está? Eu gosto mais de pensar aqui neste salmo, que se trata, na verdade, de conselheiros de Davi. Porque quando você vê a história de Davi, quando Davi começou a peregrinação dele de fuga de Saul, quantas vezes Davi ele se escondeu? Quantas vezes Davi fugiu? Domingo mesmo eu preguei sobre Davi na caverna de Adulão. Quantas histórias você encontra na Bíblia? A Bíblia nos mostra que Davi escondido, Saul em seu encalço, Saul tentando destruí-lo. E talvez os seus conselheiros ele olhem para tudo isso e lembrem dessas situações, e agora eles dizem para Saul: fuja para o deserto, saia de Jerusalém, abandone o seu posto. Mas agora Davi ele está resoluto, Davi ele está confiante, Davi ele está certo de que Deus o livrará, que Deus é refúgio, que Deus é fortaleza. Fato que aconteceu. E aí, pensando no nosso dia a dia, pensando na nossa condição, na nossa vida com Deus, eu vejo essa situação como Deus nos mostrando por meio de Davi que nós temos que manter o nosso posto.
Nós temos que manter a nossa postura. O inimigo parece que é maior, alguém vai dizer assim: não, não é possível, você não vai conseguir vencer, isso é impossível, olha a força do inimigo. E você dirá em nome de Jesus: não, eu vou manter o meu posto, porque no Senhor eu me refugio, no Senhor eu confio. E pensando nisto, vale a gente fazer algumas perguntas. O que é preciso para possuir essa postura, essa convicção de Davi? Aí eu penso que existem algumas possibilidades, ou existe só uma possibilidade, uma porta que vem desencadeando outras portas. A primeira coisa é deixar de lado todo o medo. Deixar de lado todo o medo que chegou por conta da situação, por conta da crise que se estabeleceu. É o que está acontecendo com Davi. E outra coisa que nós precisamos aprender é deixar de colocar a nossa energia e o nosso foco na dificuldade. Isso nos faz diminuir a força. Lembra daqueles espias que foram lá visitar a terra de Canaã, terra que manava leite e mel? 12, eles foram lá em 12, apenas 2 tiveram uma visão diferenciada daqueles outros 10 que viram a mesma terra, viram os mesmos gigantes, viram as mesmas dificuldades, e eles colocaram medo, porque eles olharam e focalizaram na dificuldade. Caleb e Josué não, ele falou: não, vamos possuir a terra é boa, a terra foi o Senhor que nos prometeu. Então a primeira coisa, eu preciso fazer isso. Eu não posso deixar a minha mente se alimentar de possibilidades de que eu não posso. A minha mente, a nossa mente, ela deve ser alimentada da seguinte verdade: eu tenho um Deus, que eu sirvo a um Deus que pode tudo, um Deus que é poderoso, um Deus, como diz o salmista aqui no verso de número 4, que está sentado no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus, e os seus olhos observam, examinam todos os filhos dos homens. E neste salmo, gente, além disto, Davi, ele nos ensina 5 lições. O salmo é curtinho e a gente vai falar de todos os versos. E eu vejo Davi se posicionando de um modo que ele vai servir como um homem que me inspira e que pode inspirar você a ser assim, a olhar e ter a certeza de que Deus, Ele foi e Ele sempre será o nosso refúgio. Deus é e sempre será o nosso refúgio. E eu vejo isso, Davi, em primeiro lugar, demonstrando isso para a gente, quando eu vejo em Davi a certeza que ele tem e a convicção que ele tem do livramento que virá de Deus. Ele está vivendo uma situação no presente, mas ele olha para o futuro, e ele diz assim: não, no Senhor eu confio. E no verso 1 ele diz isso: no Senhor eu me refugio. Em outra tradução, no Senhor eu confio. Como que vocês estão dizendo, fuja como um pássaro para os montes? Os conselheiros de Davi, quando eles viram a crise, eles têm uma orientação: deixe Jerusalém, busque refúgio nas montanhas. A verdade, gente, é que esses caras aqui, talvez por tantas coisas que eles viram, talvez por outros exemplos, por outras histórias, como eu dizia no início, onde o rei Davi se viu obrigado a fugir, eles acreditavam que nessa hora também, Deus, o Deus de Davi, a retidão de Davi, a postura de Davi, a honestidade de Davi, não seria suficiente para que o Senhor desse livramento a Davi e a eles consequentemente. Mas Davi está dizendo: vocês não estão entendendo. Por que vocês estão dizendo, pegue tudo que você tem aqui e vá para o deserto? Como que vocês me mandam para os montes? Como que vocês estão me mandando ir como um pássaro voar para os montes? Não, no Senhor eu me refugio. Vocês não entenderam ainda. A minha confiança está em Deus. A verdade é essa: eles não criam que Deus era capaz de livrar Davi. Mas Davi disse o seguinte: o que Davi está nos ensinando aqui, gente, seja qual for a crise, seja qual for a dificuldade, Davi está nos ensinando que diante da crise, diante da dificuldade, se abrem 2 portas para a gente.
2 portas, e nós seremos autônomos e responsáveis por escolher qual das portas nós vamos entrar. Nos sobram 2 portas. A primeira porta é dar lugar simplesmente àquilo que nós vemos, dá lugar para a nossa dificuldade, dá lugar para a circunstância, e com isso nós sermos invadidos e sermos tomados pelo medo. Essa é uma possibilidade, e aí você pode dizer assim: vamos fugir para as montanhas, porque você escolheu essa porta. Ou você tem uma outra possibilidade quando a crise chega, quando o caos vai se instalar, quando Deus permite que isso aconteça, você tem uma outra porta, confiar que Deus é o Deus Todo-Poderoso que luta por você, e isso por meio da fé. Então essa primeira lição que eu vejo um Davi resoluto, eu vejo um Davi resolvido. Davi não iria deixar com que os conselhos desses amigos, e poderiam ser amigos sim, que estavam com ele, mas Davi não ia deixar com que a fé dele, o relacionamento que ele tinha com Deus pudesse ser abalado por um conselho dizendo fuja. Não, Davi ele tem confiança. O Senhor, eu confio, no Senhor eu me refugio, o Senhor é a minha salvação. A segunda lição que eu vejo aqui nesse salmo é que Davi ele preserva essa convicção, mesmo quando parece que o inimigo ele tomou conta da situação. Porque aí eles falam assim: Davi, foge para os montes como um pássaro. E aí eles vão dizer no verso 2 e no verso 3 a Davi: vejam os ímpios, eles prepararam os arcos. Davi, eles são poderosos, eles colocaram as flechas contra as cordas, para dar sombras, ou seja, da escuridão, fazer coisas escondido, para atirarem nos retos de coração. Davi, quando você tomar conhecimento, você já está sendo ferido, porque eles fazem isso num momento de vacilo, ou de não vigiar, ou não, mesmo que você vigie, mas eles fazem da escuridão. E no verso 3 ele fala assim: quando os fundamentos estão destruídos, e aí eles perguntam: o que pode fazer o justo? É a pergunta que eles fazem: o que pode fazer o justo? Uma vez que está todo preparado, é isso que eles estão dizendo aqui. Toda a estratégia, todo o projeto para nos destruir, Davi, está preparado. Nós não temos o que fazer. Eles vão atirar, eles vão nos ferir. As flechas estão preparadas, eles atacam a gente às ocultas. Davi, nós não temos o que fazer. O que pode fazer o justo? E aí Davi, eu fico pensando, gente, que se Davi não tivesse essa intimidade com Deus, se Davi não tivesse essa experiência com Deus, se Davi já não tivesse vivenciado aquela experiência do menino pastor, levando alimento aos seus irmãos na guerra, e aquele gigante que na semana passada eu preguei aqui na terça-feira, que durante 40 dias ele dizia de manhã e à tarde, ele desafiava um homem do exército de Israel para lutar contra ele, por conta de ser um homem de 2,90 m de altura, ser um homem preparado para a guerra, e Israel morrendo de medo. Se Davi não tivesse essas experiências com Deus, talvez Davi se deixasse levar por esses conselhos, de fugir, de abandonar, de não ficar posto naquele lugar dele, de não ficar a posto, de não ficar ali naquele lugar para a guerra, para lutar. Talvez Davi fizesse isso. O que eles estão dizendo no verso 3, em outras palavras, não adianta clamar, ou mesmo declarar essa confiança em Deus. Davi, os fundamentos estão destruídos. E sabe o que é interessante, gente? Aqui existe nesse verbo aqui, fugir, do texto na nossa língua portuguesa, aqui, que ele diz assim no verso 1, para fugir como um pássaro para as montanhas. Quando nós lemos o texto original, esse verbo ele está no plural. Esse verbo ele é pluralidade, ou seja, esse verbo ele serve não só para Davi. Então quando eles disseram para Davi: Davi, fuja como um pássaro para os montes, eles estavam dizendo: vamos fugir como um pássaro. Só que Davi, ele não vai seguir conselhos insensatos. Por incrível que pareça, às vezes se nós não tomarmos cuidado, nós podemos ser os insensatos. Quer um exemplo que eu te dou por conta disso? E aí que vai valer a intimidade que você tem com Deus.
Aí vai valer a experiência que você vai ter com Deus. Às vezes as pessoas querem ter a experiência dos outros com Deus. Então as experiências minhas, que eu vou contar, um exemplo, sempre são terceirizadas. Porque a minha esposa, a pastora Valéria, isso, porque a Rita, porque a Aurora, porque o Roberto, porque a Camila. Mas eu nunca falo de uma experiência minha, ela sempre é terceirizada. Eu vou dar um exemplo para você muito claro, que às vezes, se nós não tomarmos cuidado em oração, em vigilância, nós podemos nos colocar como insensatos, porque Davi não ia se deixar guiar pelo que ele estava vendo, o inimigo cercando, o inimigo poderoso, sem ele saber aonde ele está atacando a escuridão, as sombras. Lembra de Pedro, quando Pedro, lá nas bandas de Cesareia de Filipe, Jesus ele faz uma enquete, Jesus pergunta assim para os discípulos: o que estão dizendo a respeito de mim? O que as pessoas estão dizendo? Eu gostaria de saber. E os discípulos começam a dizer: olha, estão dizendo que você é João Batista, estão dizendo que você é um profeta, estão dizendo que você é isso, estão dizendo isso e aquilo. Eles começam então com um relatório. Só que Jesus pergunta: e vocês? O que vocês dizem ao meu respeito? E nesse instante, Pedro então, investido ou revestido de um poder de Deus, do alto, diz assim: tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és aquele prometido pelos escritores do Velho Testamento, no caso da leitura de Pedro, tu és isso. E aí quando Jesus ouve aquilo de Pedro, ele fala: Pedro, quem te revelou isso foi o Espírito de Deus, essa revelação não é humana. Ponto, aconteceu isso. E aí Jesus então começa a dizer aos seus discípulos, e aí Jesus começa a revelar qual o problema que ele enfrentaria, que ele teria que morrer por eles e por nós e por todos, porque ele já tinha dito por parábolas: se o grão de trigo não caindo na terra não morrer, ele não vai produzir fruto, é necessário que ele morra, que ele dê frutos. E aí nesse instante Pedro chega de lado, quando Jesus começa a dizer declaradamente, não como parábola agora, como essa do trigo que eu contei, quando Jesus fala assim: olha, eu vou morrer por vocês, Pedro chega e fala: Jesus, que pensamento bobo é esse? Que pensamento mais pessimista é esse? E na mesma hora, no mesmo instante, segundos, minutos depois, que Pedro foi um instrumento do Espírito de Deus, recebeu aquela revelação não humana, mas de Deus, na mesma hora ele se deixou influenciar pela insensatez e deixou com que Satanás tomasse o coração dele, e Jesus disse assim: para trás de mim, Satanás. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque olha o que eles estão dizendo para Davi: o que pode fazer o justo? Em outras palavras, seria dizer assim para nós: adianta manter a nossa integridade? Adianta a gente manter a nossa fé? O que nós podemos fazer? Vamos fugir. Fugir da tentação é correto, a Bíblia nos ensina isso, Paulo nos ensina. Agora, fugir da batalha, quando nós temos um Deus ao nosso lado e que vai à nossa frente lutando a nossa batalha, nós não podemos. Davi diz assim: não, eu não vou de forma alguma fugir. O que pode fazer o justo? A pergunta deles, Davi, ele não responde com essas palavras que eu vou dizer: eu tenho que fundamentar, eu tenho que trazer de volta os alicerces, eu tenho que ter alicerce. O que o justo pode fazer? O justo pode se curvar diante de Deus em oração, o justo pode se derramar diante de Deus em oração, crendo que Deus é poderoso. Mesmo quando você olha o caso de Davi, parece que o caso está derrotado, parece que o caso é perdido. A terceira lição que eu vejo aqui, eu vejo que Davi me ensina como a gente manter essa postura de, mesmo na dificuldade, de crer que ele é refúgio hoje, sempre foi no passado e sempre será. Eu vejo a convicção de Davi de que Deus está acima de todo o poder. Deus é todo poderoso. A dificuldade era real, não era simplesmente uma historinha, era uma dificuldade real. Se bem que eu disse para você, a gente não sabe no contexto histórico se era Absalão naquela revolta e rebelião contra Davi, que muito fez Davi sofrer, ou se era um contexto histórico, ou se Davi está vivenciando de Saul perseguindo ele, querendo matá-lo. Mas existia, os inimigos eram reais, a guerra estava anunciada e o perigo era real. Só que diante
dessa crise aqui, que diz o texto aqui, diante dessa aparente. E olha o que eu vou dizer para você, presta atenção nisso. Eu aprendi uma vez com o pastor Ivo que a gente vive situações aparentemente ruins. Então toda vez que você achar que Deus perdeu o controle, pense assim: parece, é aparente só. Aparentemente parece que Deus perdeu o controle. Aparentemente parece que não existe escape. Aparentemente parece que não existe situação. Lembra do salmista no Salmo 24, que eu preguei também recentemente? Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, os homens teriam nos engolidos vivos como água arrebatadoras, como aquela água que vem e arrasta tudo, a areia da praia. Mas o Senhor ajudou a gente, e o laço do passarinheiro foi quebrado, e como o passarinho escapa do laço do passarinheiro, nós escapamos. E aí ele termina dizendo assim: o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E aqui, mesmo diante disto, dessa aparente possibilidade de derrota, dessa circunstância negativa, olha o que o salmista faz: ele se ergue, ele se agiganta, mesmo com os seus conselheiros dizendo: Davi, foge para as montanhas como um pássaro, foge, olha, está tudo armado, prepararam os arcos, prepararam as flechas, as cordas, eles estão nos atacando pelas sombras. Davi se agiganta, ele se ergue e diz assim: o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, os seus olhos observam, os seus olhos examinam os filhos dos homens. Domingo, o Davi cantou um louvor, eu não me lembrava se eu já tinha escutado aquele louvor, mas a letra, eu não vou lembrar como que canta, mas eu me lembro que a letra falava assim, que o nosso Deus, ele é incomparável, ele é inigualável. O que Davi está dizendo é o seguinte: o meu Deus, ele está fora de tudo isso que vocês acham que existe. Se existe poder, o poder do meu Deus está fora de tudo. Se existe alguns deuses que vocês nomeiam deuses e que são capazes de ajudar vocês, o Deus de Israel, ele é poderoso, ele é inigualável, ele é incomparável, ele é excelso. É isso que Davi está dizendo. O que Davi está mostrando aqui, que não é necessário temer o inimigo em nenhuma situação. Por quê? Porque aqui os conselheiros de Davi dizem assim no verso de número 2: os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para dar sombras, ou seja, escondidos, atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? Quando Davi diz isso no verso 4, que do seu templo ele observa os seus olhos, com os seus olhos ele observa os homens, e ele não só observa os homens, mas ele examina os filhos dos homens. Davi está dizendo o seguinte: para o meu Deus não existe surpresa, para o meu Deus não existe ataque às escondidas, para o meu Deus não existe ninguém atacando nós pelas costas, porque o nosso Deus nos guarda. E é exatamente isso que Davi vai dizer: tu me cercas, no Salmo 139, por trás e por diante, e sobre mim coloca as tuas mãos. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa maravilhosa. Então Davi, ele tem essa convicção de que Deus está acima de todo poder, mesmo que o inimigo seja poderoso, Deus está com ele e Deus tem todo o poder. Uma quarta lição que eu vejo aqui Davi nos ensinando sobre essa capacidade de nós pararmos para analisar e ter a fé e convicção de que Deus é refúgio hoje, foi no passado e será hoje no presente e será também no futuro. Eu vejo quando Davi sabe que quem vai lidar com os inimigos não é Davi, quem vai tratar com os nossos inimigos é o próprio Deus. O verso 5 e o verso 6, Davi diz assim, o Senhor, ele prova o justo. Olha o que ele está dizendo: o Senhor, ele prova o justo, mas o ímpio, aquele que ama a injustiça, o Senhor odeia a alma dessa pessoa. E aí ele fala sobre os ímpios: ele fará chover brasas ardentes, enxofre incandescente e vento ressecante. A verdade, quando eu olho para esses dois textos aqui, e a gente poderia fazer algumas aplicações a respeito desse texto, a verdade é que quando a gente olha ao redor,
nós vemos os problemas. Você que está me vendo aqui hoje, quantos problemas você tem? Quando a gente olha ao redor, nós vemos os problemas. É isso que eu vejo aqui, olhando nesse texto. Mas quando eu paro de olhar ao redor, e eu olho para frente, eu olho para o alto, faça do jeito que você quiser agora e entender do jeito que você entender, e eu olho para Deus, eu não vejo mais os problemas, eu passo a enxergar agora a solução dos problemas. Eu gosto de uma música que o meu amigo Carlos Moisés cantava, num dos discos que ele gravou, do Voz da Verdade, que ele fala assim: Jesus, Ele é o resolve tudo. Eu gosto disso, de pensar, ele está dizendo assim: meu Deus, Ele resolve todas as coisas, não tem solução, Ele resolve, porque Ele é o Deus que resolve tudo. Quando as coisas estão sombrias, é o que ele está dizendo aqui nesse texto, a escuridão tenta nos dominar por conta da ação do inimigo, nós devemos olhar para o alto. Eleva os meus olhos para o alto, para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. É o que ele diz aqui: no Senhor eu me refugio. Eu não me refugio na minha sabedoria, eu não me refugio na minha força, eu não me refugio na minha condição financeira, eu não me refugio na minha saúde, eu me refugio em Deus. É isso que ele está dizendo, é no Senhor que eu me refugio. Davi, ele tem uma consciência que eu acho fantástica. Eu preguei terça-feira passada, eu estou lembrando da mensagem, né? Quando Davi disse assim para o Saul: eu vou lutar com o gigante. Você vai lembrar do que o texto diz, o que eu falei também. Eu vou lutar com o gigante, não tenha medo, não vamos ficar assustado com esse cara. Quando o seu servo, sendo um pastor de ovelhas, um urso ou um leão, pegava a ovelha, eu ia atrás dele e o Senhor me dava vitória, o Senhor me dava força. Davi sabe que tudo, absolutamente tudo, vem do agir de Deus. Ele não iria agir por si só. Davi não vai agir por si só. Talvez alguns que estavam dizendo assim para ele: rei, olha aí essa situação, olha o trama, está tudo preparado, a derrota é iminente, a derrota acontecerá, vamos fugir para os montes, vamos abandonar Jerusalém. Davi, na verdade, ele fala: não, as minhas dificuldades estão nas mãos de Deus. Não era arrogância, era fé nesse Deus, porque ele sabe que este Deus era o Deus a quem ele poderia confiar as suas dificuldades, as suas angústias, nas mãos deste Deus, que não só vê todos os homens, mas examina todos os homens. É isso que Davi diz. E aí, quando eu vejo Davi falando isso sobre chover brasas, misturei as duas palavras, né? Chover brasas ardentes no verso de número 6, enxofre incandescente e vento ressecante. Eu vejo nessas três ações de Deus, e a gente poderia dar exemplos de situações que aconteceram isso lendo a Bíblia, mas eu vejo que Davi está dizendo o seguinte: meu Deus não vai ficar imóvel, meu Deus não vai ficar alienado ao meu problema, meu Deus não vai ficar sem ação, Ele vai agir. Só que ele fala assim: o Senhor, Ele prova o justo, mas o ímpio e aquele que odeia a injustiça, a sua alma odeia. Davi está deixando nas mãos de Deus: o problema dos meus inimigos não é comigo, os problemas daqueles que me perseguem não é comigo. A única coisa que eu tenho que fazer, segundo a pessoa de Jesus no Novo Testamento, é orar pelos meus inimigos, mas eles vão se ver com Deus, não é comigo. Da minha parte, o que me resta é o perdão a ser oferecido. Agora, Davi, ele fala: o cuidado que o Senhor tem por mim é por mim. Agora, com os ímpios, é Ele que vai tratar, não sou eu quem vou tratar. Davi sabe disso. E aí, a quinta e a última lição desse salmo, que Davi, ele nos mostra, gente, como que a gente pode ter essa convicção e certeza que Ele é refúgio hoje, foi no passado, é aqui no presente, será no futuro. É quando eu vejo Davi, que ele carrega no coração dele, mesmo diante desta aparente derrota, uma convicção que Deus tem um lugar de honra para ele. Deus tem um lugar de honra para você. Deus tem um lugar de honra para nós. Olha o que ele diz no último verso, ele fala assim: pois o Senhor é justo. Ele começa por aí, né? O Senhor, Ele é justo, e Ele ama a justiça. E Ele termina dizendo: os retos verão a tua face. Quando eu olho para esse texto aqui,
Eu gosto de pensar que Deus tem um futuro para a gente planejado, que Deus tem um plano para nós planejado, né? Ele tem algo, um plano planejado é redundância, Ele tem algo que Ele preparou para nós. E aí a minha memória também vai lá para o livro de Jeremias, no capítulo 29, se eu não estiver equivocado, quando Jeremias é tido como um profeta mentiroso, um profeta traidor, que dizia que eles iam para o exílio e que o exílio ia durar 70 anos, em torno disto, e os profetas que mentiam, que falavam em nome de Deus, que não era nada dito em nome de Deus, eles diziam em nome de Deus, mas não era o recado que Deus tinha para eles. E aí Deus diz assim por meio do profeta Jeremias, que se eles estivessem no exílio, se você ler o capítulo, vão lá, se casem, construam casas, vivam a vida de vocês. Eu sei que vocês estão se sentindo abandonados, eu sei que vocês se sentem abandonados por mim, como se eu fosse um Deus que não gosto de vocês, não me preocupo com vocês, e estou deixando vocês ao sofrimento. E aí o texto que a gente sempre cita é nesse contexto, que aí Jeremias diz em nome de Deus para a nação: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz, pensamentos para dar a vocês aquilo que vocês desejam. Então não adianta os profetas dizerem que Jeremias é traidor, ou vocês colocarem na cabeça que eu sou um Deus indiferente com vocês. Não, eu cuido de vocês. E Davi parece que ele tem essa consciência tão viva dentro do coração. Eu gosto de pensar nisso, Davi pensando que Deus tem um plano para a gente. E isso não nos leva a ser interesseiros, não, nos leva a viver uma vida de fé, porque aí eu fico pensando que vale a pena ser do Senhor, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ter qualidade em nós, que é impregnada em nós, não por nós mesmos, porque nós não podemos nada. Jesus disse: se nós não estivermos enxertados na videira, nós não podemos fazer nada. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Mas se nós estivermos impregnados em nós pelo Espírito Santo, pelo selo do Espírito, essa qualidade de um homem de Deus, de um cristão, nós vamos ter a capacidade vinda dos céus de crer em Deus, mesmo diante de uma iminente derrota, de uma aparência de derrota, nós vamos crer em Deus. E aí vale a pena ser justo, porque o meu Deus é justo. Vale a pena ser isso, vale a pena a gente seguir esse caminho e pedir para Deus forças para não desviar o nosso propósito, não desviar do nosso foco, que a gente possa, em nome do Senhor Jesus, suportar as armações, suportar as armadilhas e esperar no Senhor, porque só Ele sabe o que Ele tem para nós. E quando Ele fala aqui no verso 7 que os retos vão contemplar ou verão a tua face, quando eu penso nisso, em contemplar a face de Deus, para mim isso tem um significado, gente. Tem um significado que Ele vai nos abençoar, tem um significado que Ele nos abençoa. E aí, eu vou dizer uma outra coisa para você, serve para as duas portas que eu vou dizer. Uma porta no futuro, os justos, os retos contemplarão um dia a face do Senhor, mas serve para o presente, você enxergar a face de Deus em oração, como Moisés falava com Deus face a face. Você pode falar com Deus, contemplar a Deus, entrar no seu quarto de oração, entrar no seu quarto, na sua particularidade, guerrear e saber que alguém está dizendo para você: abandone o barco, fuja para as montanhas, como se você fosse um pássaro. Não tem como, não tem possibilidade, mas você vai dizer: não, eu vou. Os retos, os justos vão contemplar a face do Senhor. Eu vou entrar diante da presença de Deus em oração e eu vou contemplar a face do Senhor, porque os retos, os justos, eles contemplarão a face do Senhor. E para finalizar, eu guardo no coração algumas coisas quando eu me deparei com esse salmo. Guardei e guardo, quando eu lembro desse salmo.
Primeiro, aquilo que eu disse logo de cara, que o relacionamento meu com Deus, teu com Deus, do homem com Deus, só pode ser verdadeiro, só pode ser abençoador, só pode ser algo dinâmico, que corra dentro de você os rios, o rio de águas vivas, que Jesus disse no último dia da festa. Jesus disse assim, que quem realmente, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, João 7,37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então eu creio que isso só pode ser verdadeiro quando eu e quando você, nós cremos que o Deus a quem nós servimos, Ele é poderoso e Ele é capaz de resolver todos os nossos problemas, e que nós devemos em todos os momentos da nossa história, seja no mar calmo, na bonança, seja nos ventos agitados, seja nos ventos que são ventos difíceis de nós encararmos no nosso barco, nós vamos dizer: no Senhor eu me refugio, no Senhor eu confio. E quando isso acontece, nós aprendemos uma coisa que Paulo vai nos ensinar, que concorda, que vem confirmar isso que o salmista está dizendo. Nós aprendemos o seguinte, que as nossas dificuldades na vida, elas não servirão para nós como algo para nos atrapalhar e nos machucar. Pelo contrário, elas trabalham ao nosso favor. Elas nunca vão nos derrubar, elas vão nos tornar mais fortes, elas vão nos tornar mais capazes, elas vão nos tornar experimentados, para que a gente possa abençoar outras pessoas. E eu termino com esse texto de Paulo, de 2 Coríntios 4, 17 e 18. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Os nossos sofrimentos, e Paulo fala, são leves, são momentâneos, mas esses sofrimentos, eles produzem para nós uma glória eterna, que tem um peso, que tem muito mais valor do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, como esses conselheiros de Davi: vamos fugir para os montes como os pássaros, nós não temos condição. Não, nós não olhamos para o que vê, porque aquilo que nós vemos, o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Louvado seja o nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus te guarde e te faça crer com toda a força, que o Deus, Ele é refúgio hoje, Deus é refúgio amanhã, Deus será refúgio sempre. Deus é refúgio porque Ele cuida de você, e sendo refúgio, você pode sempre dizer: no Senhor eu me refugio, no Senhor eu confio. Amém, gente? Eu quero orar por algumas pessoas aqui, né? Como eu sempre gosto de dizer, tem muitas outras que a gente oramos, muitos nomes, mas hoje eu quero falar o nome da Elaine, filha da pastora Vani, que nós estamos orando pela saúde dela, pela Rosângela, que tem um litígio na justiça, está com câncer de mama, está desempregada, o Antônio Castor, que me passou esse pedido de oração nessa semana que passou, pela Júlia, queremos orar pelo Leonardo, queremos orar pela Sara, sobrinha da Sandra, pelo João Viana e toda a família. Quem pede oração é a Elzinha, pelo João Galvano, pela Maristela, pela Júlia e pelo Júnior, que estão com Covid, orar para que também o Senhor converta o coração dessa turma, pelo Carlos Daniel, queremos orar pela Marcela, pelo Heitor, pelo Luiz Carlos, pela Yasmin, que é a nora, né, do Luiz Carlos, Maria de Fátima Vitor de Souza, que está com câncer no pulmão, Regina Aparecida, nós queremos orar também, que é a irmã da Lucimar, Renan Moreira Vilar, que é um dependente químico, a irmã Tânia, que pediu oração, Lucas, que tem câncer na garganta, nós vamos estar orando, agradecer pelo Cantídio, que já está em casa, teve um infarto, o irmão da Aurora, que está aqui com a gente, agradecer por esse livramento e esse agir de Deus, pela Luciara, que a Ritinha pediu oração também no grupo, nós estamos orando, mas eu quero orar por ela hoje, pela Fernanda Castilho, que está fazendo tratamento em casa, pelo Luiz Augusto Ordini, pelo bebê Yuri, que a pastora Kátia pediu oração,
pela Gabriela no seu relacionamento, né, conjugal, no seu casamento, pela Camila e pelo Ronaldo também, pelo seu casamento, né, e orar pelo Rodney, que é o sobrinho da Ritinha, e orar pelo Fabinho também. Nós vamos apresentar o Rodney e o Fabinho nessa noite, sabendo que o nosso Deus é o Deus poderoso. E essa palavra, né, Rita, de hoje, ela vem só para confirmar aquilo que você disse para mim. Deus é poderoso. Os homens podem tramar as escondidas, as escuras, mas nós vamos manter nossa posição. E Deus pode todas as coisas. Orar pelos profissionais da saúde, orar pelos nossos governantes, que é a nossa obrigação, que é o nosso chamado, que Deus nos orienta, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Agradecer também a Deus porque o Roberto está aqui com a gente hoje, né? Está retomando aos pouquinhos a atividade dele. Graças a Deus pela tua vida, meu irmão, que Deus te abençoe muito, sempre, tá bom? Te amo, cara. Camilinha, que foi aí a nossa amigona nesses dias, está aqui também hoje, também escalada, está com a gente. E Rita, obrigado pela tua presença. Aurora, obrigado também. Que Deus use vocês nesse trabalho que é tão importante, o trabalho da intercessão e mais tantos outros trabalhos que vocês fazem, né? Vamos orar então por essas pessoas. Senhor Jesus, nós estamos diante da tua presença, Senhor. Nós temos casos aqui que são impossíveis para que os homens façam alguma coisa, os médicos façam alguma coisa. Nós temos situações aqui que elas escapam e elas nos fogem como areia pelas mãos, que nós não podemos fazer absolutamente nada. Mas hoje a tua palavra, a palavra que eu ministrei, a palavra que o Senhor falou no meu coração em primeiro lugar, o salmista Davi diz assim que ele se manteria numa posição, mesmo diante da luta, mesmo diante da guerra, mesmo diante da dificuldade, porque ele confiava que o Senhor era o refúgio dele, que o Senhor era a fortaleza da vida dele. As pessoas perguntavam o que pode fazer o justo pode estabelecer a sua vida com alicerces de fé no Senhor, e é isso que nós estamos fazendo agora. Todas essas pessoas que eu citei, cada uma delas, Senhor, coloque as tuas mãos de misericórdia, de poder. Senhor Jesus, entra com ação na vida do Rodney, na vida do Fabinho. Senhor Jesus, aquilo que nós não podemos, o Senhor pode. Senhor, faça, Senhor, um milagre, como nós cantamos, Senhor, faça um milagre em nós, faça um milagre nessas vidas pelo teu poder. Eu oro crendo que tu és o Deus que não mudou, tu és o mesmo ontem, tu és o mesmo Deus hoje, tu és o Deus sempre, o Deus imutável. Portanto, eu oro por todas essas vidas e todas aquelas outras pessoas que nós oramos de madrugada, que são tantos nomes, Senhor Jesus, tantas pessoas enfrentando luta, dificuldade, mas eu te peço pelo teu poder, coloque tuas mãos. Oramos pelos profissionais da saúde, oramos pelos nossos governantes, oramos pelos países, oramos pelo planeta Terra, te pedindo, Deus, coloque as tuas mãos. É só o Senhor que pode todas as coisas, Pai. Nós oramos te pedindo e te agradecendo, porque eu sei que o Senhor é o nosso Deus, o Deus que nos ouve, o Deus que sabe do nosso sofrimento, o Deus que conhece todas as coisas. Portanto, eu oro e eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. E que o amor de Deus Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja em cada coração, não somente hoje, mas para todos sempre, amém e amém. Deus abençoe vocês. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei,
Na cruz eu estava a te olhar, porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho.